Exu é o diabo. Quem são os Exus? Como eles agem? Qual a natureza do seu trabalho, função? São espíritos do bem ou são espíritos do mal? Limpeza de aura. O que são larvas astrais? Como funciona uma assistência no mundo espiritual? Como é o funcionamento geral de um terreiro de Umbanda na ótica espiritual? Ponto cantado, ponto riscado, gongar, para que serve? Bom, essas e outras dúvidas a gente vai responder no vídeo de hoje. São temas polêmicos, principalmente quando se trata de Exu. Para quem está chegando agora e não conhece o canal, esse é um espaço amplo, democrático, espiritualista, e nós estamos estudando o livro Tambores de Angola, um livro psicografado pelo médium Robson Pinheiro, através do espírito Ângelo Inácio. Então, sejam bem-vindos aos novos que estão chegando, sejam bem-vindos. E quem não está inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like. Então, se esse é um tema que você gosta, então fica até o final para saber a verdade revelada sobre os terreiros de Umbanda. O vídeo de hoje aborda principalmente o capítulo 5 do livro Tambores de Angola, a partir da página 31, e esse capítulo se chama Primeiros Contatos. Então, peço que vocês assistam os 2 vídeos anteriores para saber o desenrolar dessa história. Mas, principalmente nesse capítulo, o Ângelo Inácio, junto com o seu companheiro espiritual, Arnaldo, eles vão contar como a dona Nikita, que é a mãe do Erasmino, o que estava acontecendo na vida dela, como é que ela vai chegar até um terreiro de Umbanda e o que é que vai acontecer lá. A dona Nikita, como toda mãe, ficou desesperada sem saber o que estava acontecendo com o filho dela, o Erasmino. No outro vídeo, eu já descrevi, segundo o livro Tambores de Angola, quais são os sintomas da obsessão, então a gente já percebeu que ele estava sendo obsidiado por espíritos das trevas. E então, como toda mãe, como eu estava falando, toda mãe faz qualquer coisa para ajudar o seu filho. A dona Nikita, ela tinha uma vizinha que participava da Umbanda, frequentava um terreiro de Umbanda. Ela era médium e frequentava esse terreiro. Sempre, sendo que a dona Nikita era uma pessoa muito católica, segundo o livro, ela vivia sempre com o rosário nas mãos, ela estava sempre frequentando a igreja católica, sempre rezando. Era uma pessoa muito religiosa. Porém, como a maioria das pessoas que são muito religiosas, principalmente são católicas, também costumam mesclar com outros tipos de religião. A dona Nikita não era diferente. Ela pedia sempre ajuda da vizinha, que era a dona Ione. Então a dona Ione sempre passava algumas coisas para ela, como banho, fazia algum tipo de ajuda em determinados problemas que a dona Nikita tinha. E não foi diferente quando o Erasmino passou muito mal e a dona Nikita saiu correndo lá atrás da dona Ione pedindo ajuda, pedindo ajuda. A dona Ione foi no terreiro que ela frequentava. Ela pediu ajuda da mãe de santo, e a mãe de santo foi ler os búzios, sendo que uma força inesperada surgiu e, segundo o livro, essa força, essa energia empurrou as duas da cadeira, né, fisicamente. E então a mãe de santo disse: "Olha, esse caso ele é muito além daquilo que eu esperava, eu não consigo resolver". Segundo o livro, está descrito que ela acabou declarando a ineficiência dela, né? Que ela poderia resolver, mas ela se autodeclarou impotente para resolver esse caso e pediu para que a Ione fosse procurar outros terreiros que trabalhavam com outras energias e que poderia talvez ajudar. Então foi isso que ela fez. Ela procurou outros terreiros de Umbanda, frequentou para saber se realmente estava de acordo ali com o que ela achava que era certo. E aí então decidiu levar a dona Nikita. Então esse capítulo que chama Primeiros Contatos é justamente descrevendo a dona Nikita chegando no terreiro de Umbanda e o que é que vai acontecer por lá. Muita gente tem curiosidade de saber como que é um terreiro. Eu achei muito interessante porque aqui vai falar como funciona um terreiro numa ótica espiritual, não na ótica de uma pessoa, na ótica dos seus cargos, das suas funcionalidades, mas a partir da ótica espiritual. Na página 32, o Robson Pinheiro descreve por que a Umbanda ela é tão mal vista. Ele diz assim: Umbanda,
O mistério envolve de tal forma essa manifestação religiosa que se torna difícil para o leigo saber a sua origem e o seu significado. Seus rituais tomaram-se tão misteriosos que os brasileiros, com seu misticismo natural, foram explorados por aqueles que nenhum escrúpulo tinham em relação à fé alheia. Mas essa não é característica da Umbanda. Por todo lugar onde há o sentimento religioso, manifestam-se pessoas inescrupulosas que abusam da fé alheia. Protestantes, católicos, espíritas, espiritualistas, esotéricos e também umbandistas não estão livres do comércio e do abuso das almas alucinadas. Mas no Brasil, essa terra abençoada, onde as pessoas preferem julgar antes e talvez conhecer depois, a Umbanda, por se manifestar, na maioria das vezes, para aqueles possuidores de uma alma mais simples, de uma fé menos exigente que os tornam vítimas dos pretensos sábios e donos da verdade, recebeu uma marca, um rótulo, que aos poucos, somente aos poucos, vai se desfazendo. Isso ocorreu também devido às manifestações de sectarismo religioso, antifraterno e anticristão de uma minoria, o que gerou preconceito contra os rituais da Umbanda, seu vocabulário, suas devoções. Então foi uma colocação muito feliz, principalmente quando ele diz que as pessoas preferem julgar antes e talvez conhecer depois. Ele diz sobre a dona Nikita é que ela, assim como a maioria das pessoas, acha que chegando na Umbanda vai ser cobrado muito dinheiro para fazer determinado trabalho, fazer macumba, fazer coisas desse tipo. Esse livro foi publicado em 1998, então, para mim, deu a entender que ia estar na televisão, estava no popular das pessoas falarem sobre a Umbanda e que a Umbanda cobrava muito. Inclusive, ela diz aqui que ela já ia preparando um cheque com um valor bastante alto, que ela achava que quando chegasse lá, a primeira coisa que as pessoas iam pedir era logo um dinheiro muito alto. Fala da expectativa que ela tinha ao chegar lá, além dessa de ser cobrado um valor muito alto para fazer um trabalho. Uma outra expectativa que ele diz aqui que ela tinha é o seguinte, ainda na página 32. Dentro do carro, olhava para Ione meio desconfiada, imaginando encontrar no centro toda uma parafernália de instrumentos de culto, animais para serem mortos, velas e defumadores, cânticos estranhos e muita cachaça. Afinal, não era assim que falavam nos comentários de televisão, e não era assim que, entre aspas, a caridade do povo se referia ao culto? Talvez encontrasse também um povo esquisito, vestido com roupas espalhafatosas, com imensos colares extravagantes, pendentes do pescoço, fumando charutos. Então essa era uma outra expectativa que ela tinha, encontrar um lugar totalmente estranho, com gente estranha. Parece, me lembrou até uma música do Renato Russo, né? Festa estranha com gente esquisita para todo lado. Então, será que foi isso que ela encontrou? Bom, elas estavam no carro, né? Esse centro de Umbanda, esse terreiro de Umbanda ficava do outro lado da cidade. Não sei que cidade era essa, porque ele até agora ele não comenta que cidade é, mas só diz que ficava longe do centro da cidade, ficava do outro lado da cidade, longe, onde geralmente os terreiros antigamente eram, né? Muito afastados da cidade. Hoje você anda dentro da cidade, tem bairro que tem terreiro de Umbanda para todo lado. Então, elas vão no carro e aí a dona Nikita com sempre essa expectativa de já vai preparando o cheque, quando chegar lá vão pedir muito dinheiro dela e que ela vai encontrar um monte de gente de repente encapuzada de negro. Me lembra aquelas seitas que usam aqueles chapéus assim, aquelas coisas estranhas, em um lugar negro, um monte de animal e sangue para todo lado. Mas é isso aí a maioria que as pessoas pensam, né? Porque tem religião que mescla essas coisas. Não, vamos ser sinceros, né? Tem gente que faz isso. Mas nesse centro de Umbanda, será que ela encontrou isso? Bom, o livro diz que elas estavam no caminho e chegaram num lugar que era numa rua que era muito arborizada, muito bonita, na frente desse terreiro, que era uma casa muito simples, tinha muitos carros. E quando elas desceram, o primeiro impacto que elas tiveram foi completamente ao contrário. Encontraram pessoas muito solícitas, pessoas muito gentis, pessoas muito educadas, pessoas que cumprimentavam,
Então, essa foi a primeira quebra de paradigmas delas. A página 33. Adentrou a casa ou tenda, como era chamada pelos frequentadores. Então teve mais uma surpresa, quem sabe uma decepção. Nada de ambiente escuro, mal cheiroso, nem de pessoas diferentes. Encontrou pessoas normais, normais quanto ela mesma, sorridentes, porém respeitosas pelo ambiente onde se encontravam. O cheiro de rosas e outras ervas que não pôde identificar encheu o ambiente de um agradável odor que lhe fazia imenso bem. Foi acalmando-se intimamente. O efeito das ervas aromáticas foi aos poucos estabelecendo aquele estado íntimo de intensa tranquilidade. Coloca aí nos comentários se alguém, essa é uma curiosidade, coloca aí nos comentários se alguém já foi num terreiro de Umbanda, porque gostava ou pela curiosidade, e foi com uma expectativa, pensando assim como a dona Nikita, e quando chegou lá não tinha nada a ver com o que pensava. Escreve aí nos comentários. Até o momento ela ainda estava muito assustada, muito espantada, era tudo muito novo para ela. Ela pediu para que a dona Iônia, vizinha que estava com ela, não me deixe aqui sozinha, pelo amor de Deus. Que isso, amiga? Fica tranquila. Só vamos anotar os dados para registro, porque chegou um rapaz, né? Deu as boas-vindas e tudo mais, pediu para que ela se encaminhasse a uma outra salinha e ela ficou desesperada. Eles vão me matar aqui. A amiga acalmou, era só para que ele fizesse um registro das pessoas novatas, né, que estavam ali. Tem terreiro que faz isso, encaminha a pessoa novata ali para um lugar só para registrar que é uma pessoa novata, conversar, se ela já conhece a Umbanda, se não conhece. E outras não, simplesmente só perguntam quem são pessoas novas e aí todo mundo junto faz algum tipo de orientação assim muito geral e segue para o ritual. Mas aqui era diferente, né? O autor ele começa a descrever como era fisicamente esse centro, esse terreiro de Umbanda. Ele diz assim: o salão, página 33 ainda, o salão era de uma simplicidade que desafiava tudo o que pensara antes. Havia cadeiras dispostas com regularidade para a assistência. Assistência é um termo técnico usado dentro da Umbanda. A assistência são aquelas pessoas, ou os consulentes também. Esse é mais um termo mais esotérico. Mas a assistência são as pessoas que chegam lá procurando ajuda. É isso. Ao fundo, uma mesa que servia de altar com uma imagem de Jesus de Nazaré, duas velas acesas ao lado e copos com água formavam a maior parte dos utensílios do culto. Tudo simples, muito simples. Entre o altar e a assistência havia uma divisão com um espaço relativamente grande, que Nikita não sabia para que servia. Ela, porém, estava desarmada, decepcionada com a simplicidade do ambiente. Bom, então, como eu comecei o vídeo perguntando, será que existe Deus na Umbanda? Existe Deus ou diabo? Então, aqui a gente já vê que, primeiro, que eles fazem um sincretismo que é muito natural, né, no Brasil. A gente fazer sincretismo com muita coisa. Então, o que é sincretismo é mistura de religiões, a comparação é mistura de religiões. Então, eles acreditam sim em Jesus, acreditam em um único Deus, em um único Criador, e que já está a prova disso, que lá no altar deles tinha uma imagem de Jesus. A dona Nikita, ela percebeu que as pessoas, a maioria estavam usando branco. Isso era uma tradição muito forte. Hoje, as pessoas da assistência, aquelas pessoas que vão ali buscar ajuda, elas não necessariamente usam branco. Na verdade, a maioria, assim, poucos mesmo usam. As pessoas estavam num clima de muita devoção. Se ajoelhavam, oravam. Então, ela meio que não sabia o que fazer, né? Um ambiente todo novo. Ela fez a mesma coisa que todo mundo. Ela se ajoelhou, ela orou, como ela estava com o coração muito contrito, como ela relata aqui várias vezes, que pelo filho dela faria qualquer coisa. Então ela orou com o coração muito contrito. Quando a dona Ione, a amiga, bate no ombro e entrega para ela um panfleto com o seguinte texto: Meu filho, minha filha, que as bênçãos do nosso Pai Maior estejam em sua vida. Saravá. Você está numa tenda umbandista. Talvez você não tenha vindo aqui por livre escolha. Talvez as dificuldades da vida lhe tenham indicado o caminho. Quem sabe é a curiosidade natural que invade o seu coração. Mas não importa, você está aqui e nós também. Queremos esclarecer a você que neste recinto reina a disciplina e o respeito por nossos guias e pelas leis da Umbanda.
Aqui se pratica a caridade e por isso mesmo não se cobra nada pelas orações e pelos conselhos que aqui são prestados. Somos trabalhadores do Pai Maior e não temos outro objetivo que não seja servir de instrumentos para que os guias realizem seu trabalho. Não tratamos de nenhum assunto que possa prejudicar ao próximo. Não fazemos despachos, oferendas ou matanças de animais. Nossa lei maior chama-se Umbanda e para nós significa união, caridade, crescimento e integração com a lei da vida. Seja bem-vindo, vibre harmonia, bem-estar e prosperidade. E que os guias iluminem sua vida para encontrar a resposta aos seus questionamentos e a solução para as suas dificuldades. Saravá, os guias da Umbanda. Saravá, o Pai Maior. Ela questiona assim: então, havia muito compromisso por parte daquelas pessoas? Isso queria dizer que as informações que ouvira de uma ou outra fonte estavam equivocadas? Meu Deus, como a gente faz ideia errada das pessoas. Pensava consigo mesma, segundo o livro. Então, não tinha nada a ver com o que ela pensava. É o próprio panfleto ali para as pessoas novatas que já estavam chegando, já estava descrito que ali eles trabalhavam com os guias em função da caridade e nenhum objetivo de fazer mal ao próximo. E a partir de agora, o ritual se inicia com os cânticos. Isso é muito comum, né? Existe muita semelhança entre a Umbanda e outras religiões, como o altar. Existe o altar na Igreja Católica, existe o púlpito na igreja evangélica, existe o púlpito na igreja pentecostal e outras denominações. Existem os cânticos, os pontos cantados na Umbanda, assim como existem os hinos, existe até em outras igrejas existe o inário próprio, que são as músicas que são cantadas em determinada ritualística, a música que é cantada na hora da oferta, uma música, sempre aquela música específica que é cantada na hora da chegada dos membros, na hora da finalização do culto. Então, existe até inário com músicas específicas só para isso. Então, mudam-se as religiões, mas a ritualística é muito semelhante. A partir desse momento, eles começam a cantar os hinos, que para eles são pontos cantados. Era hora da invocação dos guias e mentores do culto, a qual se realizava através dos cantos e das orações. O gongá já estava preparado e os filhos da tenda se encontravam em seus lugares, todos de branco, enquanto as rosas e as folhas aromáticas envolviam o ambiente com seus odores balsamizantes. Também essa é uma coisa muito semelhante a outras religiões, porque é muito comum você entrar em uma igreja e se encontrar muitas flores não usada da mesma maneira dentro da Umbanda, mas se sabe que todas as plantas elas têm uma energia de melhorar a vida das pessoas. É como você olhar para um animal, você se sentir bem e começar a sorrir. Se você está num ambiente florido, num ambiente com plantas, obviamente que você vai ter um bem-estar. Isso é um senso comum, não precisa a ciência ou alguma religião vir dizer isso para a gente. Isso é um senso comum, isso é algo que todo mundo sente. E a partir daqui começa algo muito interessante. A partir da página 35 começa algo muito, muito, muito profundo. Eu não sei se alguém já descreveu a funcionalidade de um terreiro de Umbanda a partir da ótica espiritual, assim, de uma forma tão profunda e ao mesmo tempo tão simples como o Espírito Ângelo Inácio através do Robson Pinheiro. Ele, a partir da página 35, vai começar a descrever a atuação espiritual dos guias dentro daquele terreiro, como é que o Ângelo Inácio e o companheiro dele, o Arnaldo, vão atuar em favor do Erasmin. Então já começa dizendo assim: quando a dona Nikita chega lá, eles já estavam presentes naquele ambiente. E aí eles dizem assim, momentos atrás, quando Dona Nikita penetrou no salão principal, já nos encontrávamos lá. E deste lado da vida, as coisas se passavam bastante interessantes. A gente pode entender com isso que o tempo no mundo aqui denso, nesse mundo concreto, é um tempo diferente do tempo no mundo espiritual. As leis são diferentes. Quando eles chegaram, eles foram apresentados a uma entidade que estava postada junto à soleira da porta. O espírito parecia um soldado que estava de prontidão para manter a ordem e a disciplina. Lá fora
víramos outros que estavam em pontos estratégicos em torno de todo o quarteirão onde se localizava a construção física da tenda. Impunham respeito e zelavam pela disciplina do lugar. Eram perfeitos cavalheiros. Quem será que são esses espíritos que estão na porta ou na porteira? Esse é um termo mais utilizado na Umbanda. Na porteira do centro, do templo, da tenda ou do terreiro. Na porteira. E esses espíritos que estavam no quarteirão. Já ouvi muito falar disso, mas ainda não tinha lido um livro que me relatasse utilizando esse mesmo conceito, em que esses espíritos ficavam ali alinhados no quarteirão também, fazendo a guarda ao redor do terreiro. Um deles, a quem fomos apresentados, atendeu-nos solícito e encaminhou-nos ao responsável espiritual pelos trabalhos da noite. Ao momento, ele ainda não descreve, não explica quem são esses espíritos que ficam na porteira do terreiro. Ele já vai conhecer o espírito ou os espíritos responsáveis, o responsável da casa, né? Se usa bastante esse termo, o espírito responsável, o guia responsável da casa. Aproximou-se de nós um espírito trajando terno azul marinho, alto e de bigode emoldurando a face sorridente. Era o irmão Anselmo. Vinha acompanhado de outro espírito, uma senhora de cor negra que se vestia com os trajes típicos da época do Brasil colônia. Sua aura envolvia-nos a todos e uma bondade profunda irradiava-se de sua presença, tomando-a respeitada por todos os espíritos que ali trabalhavam. Então, dois eram os espíritos guias-chefes da casa. Ele vai dizer, um é o seu Anselmo e a outra é a dona Eusália, a irmã Eusália e o irmão Anselmo. Todos se tratam como irmãos. Outra semelhança, né, com outras religiões. Na igreja evangélica, todo mundo chama de irmão, de irmã. Na Umbanda também é assim, se chama de irmão e de irmã. Bom, os dois, Arnaldo e o Espírito Ângelo Inácio, encontram os dois guias-chefes da casa e vão conversar, e eles vão ser apresentados a todos os trabalhadores da casa. E esses dois, os guias-chefes, já dizem que já estavam esperando a presença deles dois ali. Bom, então eu diz assim, meu nome é Arnaldo, falou meu companheiro, estamos em tarefa de socorro. Com certeza já foram informados pelos nossos irmãos maiores a respeito da nossa vinda. Claro, meu irmão, falou Anselmo, somos aqui todos aprendizes e creio que poderão nos auxiliar muito nas tarefas que possamos desenvolver em comum. Esta nossa irmã Eusália, nossa mentora responsável por nossas atividades. Os espíritos que estavam na porteira eles foram descritos como espíritos que transpareciam, expressavam bastante disciplina, um certo militarismo e tudo mais. E assim impunham respeito. Já para esses dois, já foi descrito que a aura era tão bondosa, né? A energia da aura era tão bondosa que através disso é que eles impunham o respeito. Uma maneira diferente de impor respeito a todas as entidades, sejam aos guias do bem, que estavam ali trabalhando, os benfeitores, ou os outros espíritos das trevas. Eles se apresentaram, tiveram uma breve conversa e o Arnaldo foi para um lugar conversar com Eusália. E o Ângelo Inácio foi fazer algumas perguntas para o espírito Anselmo. E ele disse que ele estava ali em trabalho de socorro para uma pessoa, estava ali fazendo uma espécie de pesquisa e de estudo também para que ele pudesse desenvolver esse tipo de socorro a essa pessoa que a gente já sabe que é o Erasmino. Então, isso também é uma dúvida da maioria das pessoas, o que os espíritos fazem. Já que existe reencarnação, se existe um mundo espiritual, o que os espíritos fazem lá do outro lado? Muito estudo, muita pesquisa, muito trabalho de caridade. Então eles começam a conversar e o irmão Anselmo diz para ele assim, eu acho que você está tão interessado nos assuntos da Umbanda que não olhou bem o que acontece à sua volta. O Ângelo Inácio, ele começou a ver uma luminosidade azul com reflexos dourados envolvendo todas as pessoas que estavam entrando. Então ele ficou curioso com aquilo e perguntou ao irmão Anselmo se ele podia explicar o que era que estava acontecendo. Aí ele diz, acho que você está tão interessado nos assuntos da Umbanda que não olhou bem o que acontece à sua volta.
Quem dera que os espíritos pudessem se dedicar a uma pesquisa como você está se propondo a fazer e levassem para os nossos irmãos da crosta as informações corretas. O objetivo dos espíritos é justamente fazer esse tipo de pesquisa, então eles vão a lugares, a gente já viu lá no outro vídeo e nos outros capítulos desse livro que o Arnaldo e o Ângelo Inácio, eles foram no reduto das trevas, lá naquele edifício que eu já comentei com vocês, no lugar onde os espíritos, os magos da mente, os magos trevosos trabalham, justamente para saber quais são os tipos de técnicas, tecnologias que eles usam para manipular a mente dos encarnados, a mente humana. Esse aí já foi respondido lá no último vídeo. Então, os espíritos bons trabalham no sentido de entender tudo isso e passar aqui para o nosso mundo através dos médios, como o Robson Pinheiro, através da mediunidade, da psicografia, outros tipos de mediunidade. Enquanto ele falava, eu fui olhando o ambiente com mais atenção. Ao lado da porta da entrada, havia dois espíritos que estavam magnetizando todos que passavam por eles. O primeiro trabalho que se faz dentro de um terreiro de Umbanda é na porteira, na porta de entrada, quando os espíritos começam a magnetizar. O momento geralmente de entrada dentro de terreiro é quando se vai fazer a defumação. Alguns terreiros fazem defumação dentro, outros fazem defumação fora. Mas também eles permitem que algumas pessoas entrem antes do início mesmo da ritualística, para fazer suas orações e tudo mais. Então, ou seja, quem vai entrando já vai recebendo esse magnetismo que o Ângelo Inácio descreveu que era feito através desses dois espíritos. E aí ele começa a descrever quem são fisicamente, o que ele está vendo que são esses espíritos. Um assemelhava-se a um índio, pele vermelha, com uma indumentária jogada sobre o ombro, de porte altivo, sério, porém sem ser grave. Trazia um recipiente nas mãos e espargia uma espécie de mistura de ervas maceradas em todas as pessoas. Do outro lado da porta, um autêntico preto velho, porém nem tão velho assim. Trazia nas mãos um estranho instrumento que Anselmo identificou como sendo um turíbulo, ou um incensário, movendo-se em torno das pessoas que entravam na tenda, enquanto o objeto exalava fumaça de cheiro adocicado, de forma que ninguém que passasse por aquela porta ficasse sem os efeitos do que lhes era ministrado. Esse também é um instrumento, um incensário ou turíbulo. Turíbulo é aquele que a gente segura assim e vai pendurando. Vou colocar aqui a imagem. Também na Igreja Católica existe a defumação com turíbulo. Tem na Igreja Evangélica. Aliás, incenso e incensário, gente, é a coisa mais comum do mundo na história bíblica. Principalmente no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus recebeu incenso, mirra, óleos e tanta coisa. E o pessoal demoniza, sendo que isso vem da natureza. Já pesquisou como é que é feito o incenso? Antes de julgar? O incenso é feito de casca, de flores. Assim, é muita burrice do pessoal demonizar uma coisa que é da natureza. Assim como cristais, né? Muita gente não sabe de onde vem os cristais. Não sabem que vem da natureza, que está nos rios, nos riachos, que vem da água, vem das formações rochosas da terra. É tão óbvio. Aí o irmão Anselmo, ele vai dizer quem são esses espíritos. E é muito curioso isso. Ele diz assim: esses são companheiros que na Terra se especializaram no cultivo e manipulação de ervas. Aqui deste lado, além de irradiarem fluidos de sua aura pessoal, continuam com o mesmo trabalho, auxiliando quanto possam para o benefício geral. O preto velho e o índio de pele vermelha, que aqui se chama de caboclo, eles são os guias que trabalham na porteira, irradiando a energia da sua própria aura e magnetizando as pessoas também através das ervas manipuladas. E que em outras vidas já tinham se especializado no cultivo, na manipulação das ervas. Como muitas pessoas falam, quando a pessoa desencarna, ou seja, quando ela morre, ela carrega consigo características de quando ela era viva. Então, esses espíritos, hoje, enquanto espíritos desencarnados, trabalham com aquilo que era sua especialidade enquanto encarnados. Assim como o espírito Ângelo Inácio, que é o guia autor do livro, ele, enquanto encarnado, enquanto vivo, ele era repórter e trabalhava como nessa parte
Não tenho muita certeza, mas sei que ele era repórter pelo que ele diz e trabalhava em alguma espécie de jornalismo. Ele trabalhava com comunicação. Então, quando ele chegou lá no além, tanto que ele se autodescreve como um repórter do além. Então, ele carregou consigo suas especialidades, suas características, suas capacidades, suas habilidades e até os seus até a sua própria consciência. A consciência permanece, ela não morre. Tanto que lá no início do livro, ele diz que antes de morrer, ele teve contato com um amigo que era espírita e ele bebeu das fontes do espiritismo, só que ele tinha bastante preconceito com outras religiões. Quando ele foi conhecer a Umbanda, ele também, assim como muitas pessoas, ele tinha bastante preconceito. Então, isso ele falando já quando ele era desencarnado, já o espírito lá no além. Então, se tinha preconceito lá, imagina aqui. Só que todo mundo, encarnado ou desencarnado, tem a oportunidade de mudar sua consciência através do conhecimento, que é o papel fundamental desse canal de conhecimentos. E aí, a partir disso, cada um toma a sua opinião e pega o caminho que deve seguir. Mas você conheceu, no mínimo, as teorias. E aí o caminho que você seguiu e você decidiu. Mas o conhecimento você teve. A oportunidade de te libertar de muitas prisões mentais e muita prisão que determinadas religiões praticam na mente das pessoas. Página 37, ele vai descrever logo o primeiro trabalho, que é o tópico que eu já coloquei aqui, que é uma limpeza energética, uma limpeza de aura. Ele diz que entrava um senhor de semblante grave, estatura alta, acompanhado por uma jovem que segurava em sua mão. O preto velho índio faziam o que eu chamava de ritual, envolvendo em suas vibrações, e quando me aproximei para melhor observação, eu pude notar no Senhor uma grande quantidade de energias que se mesclavam em tonalidades de cinza e verde escuro, envolvendo na região do chakra frontal e do plexo solar, aqui para baixo. Trazia impregnado em seu campo áurico algo semelhante a uma lagarta, que parecia sugar-lhe as energias. Então, óbvio que não era, mas estava plasmado como se fosse. Quando a fumaça fluídica envolveu, começaram a cair no chão algumas postas de uma massa que se assemelhava à carne crua, guardando a peculiaridade de parecer viva, pois mexia-se constantemente. Quando o índio aspergia a água com propriedades desconhecidas para mim sobre o Senhor, ela caía sobre o parasita e o desfazia, derretendo como se fosse um ácido e derramado sobre a estranha criatura a desmaterializava. Fiquei abobalhado com o que vira. Eram verdadeiramente diferentes os métodos empregados, mas sem sombra de dúvida eram eficazes.